Mutatio libelli e mutatio libelli. Mas antes de explicar emendatio e mutatio, eu sou obrigado a explicar para vocês um princípio chamado princípio da correlação. Toda vez que o juiz vai proferir a sua sentença, ele é obrigado a seguir o princípio da correlação. E o que seria o princípio da correlação? Sempre nós temos na petição inicial, seja ela a denúncia ou a queixa, a narração de fatos. Vamos chamar de fatos A. Respeitando o contraditório e ampla o quê? Defesa, o réu vai produzir provas da história que foi narrada na petição o quê? Inicial, em cima dela tão somente. Portanto, o juiz, ao proferir a sua sentença, ele fica obrigado a proferir a sua sentença nos exatos termos dos fatos narrados da petição o quê? Inicial. Então a sua sentença tem que estar correlata, afeta, atinente aos fatos narrados na petição inicial. Então se foi contada uma história A, o réu obviamente só produziu provas para essa história A, e de certo que o juiz, para não violar contraditório, nem ampla defesa e por consequência sua sentença ser nula, ele também tem que julgar a história o quê? A. Então pelo princípio da correlação, o juiz não pode julgar nem extra, nem ultra, nem citra petita. Citra petita, lembrando que é deixar de apreciar algum pedido feito por acusação ou pela defesa. Então toda vez que o juiz vai proferir a sua sentença, ele tem que estar totalmente atinente, correlato aos fatos narrados na petição o que? Inicial. Por quê? No processo penal, o réu se defende dos fatos ou do tipo penal? Dos fatos. No processo penal, o réu se defende dos fatos, daquela história narrada na petição o que? Inicial. Beleza? Então vamos imaginar uma história bem babaquinha. João, no dia 10 de abril de 2006, às 14 horas, entrou no Proordem, viu a caixa registradora aberta, pegou o dinheiro e saiu correndo. Fatos, sim ou não, gente? Sim. Durante a instrução probatória, no momento que se produzem as provas, o juiz pergunta ao João: João, foi você que entrou no Proordem no dia 10 de abril de 2006, às 14 horas, viu a caixa registradora aberta, pegou o dinheiro e saiu correndo? E João responde ao juiz: Excelência, não fui eu. Conforme fotografias que ora junto aos autos, conforme passagem aérea que ora junto aos autos, no dia 10 de abril de 2006, às 14 horas, eu estava em Nova York, no Central Park, dando milho às pombas. Pergunto, João se defendeu ou não se defendeu? Sim ou não? Sim. Tirou a bucha do rabo dele ou não tirou? Tirou. Mas eu falei qual é o crime? Não. Não. Então isso mostra claramente que o réu se defende dos fatos, da história. Então se na petição inicial a acusação narra uma história A, o réu vai produzir provas para essa história A. E de certo que para não violar contraditório e ampla defesa, o juiz também deve julgar a história A, sob pena de violar o princípio da correlação e a sentença ser o quê? Nula. Ok? E o que seria a chamada emendatio libelli? Emendatio é emenda, libelli é acusação. Uma pequena emenda na acusação. Armando, vamos ler o 383 que trata da emendatio libelli. Vamos lá. Artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Ok, gente? Então, na emendatio libelli funciona como? Eu conto uma história A, na emendatio libelli. Então, vamos supor que o promotor denunciou o réu, a história de João. Na fase do inquérito policial, aquela história que eu acabei de contar de João, o delegado chamou a história de roubo. Então lá no relatório final dele, falou: olha, aquela história de João entrou no Proordem, pegou o dinheiro, saiu correndo, eu, delegado, acho que isso chama roubo. E jogou lá no relatório final dele roubo. O réu se defende dos fatos ou do tipo penal? Dos fatos. Então o promotor não fica vinculado ao tipo penal dado pelo delegado. Ah, quer dizer que ele não é obrigado a seguir o mesmo posicionamento? Não. E o promotor vai lá e fala: não, essa história na verdade chama furto. E denuncia por furto. O promotor pode fazer isso? Pode. Porque o réu se defende dos fatos, são os fatos que não podem ser alterados.
Agora, se os fatos chamam furto ou se chama roubo, isso pouco importa, o réu não se defende da tipificação, ele se defende da história. Vamos supor que durante a produção de provas, João juntou fotografias de que ele estava lá em Nova York dando milho às pombas nessa data. E juntou passagem aérea que efetivamente ele saiu do Brasil e foi para o estrangeiro. Mas o que chamou muita atenção do Ministério Público, que nessas fotografias não tinham datas. Poxa, o crime se deu em 2006. 2006 já tínhamos máquinas digitais que você já consegue colocar a data. Quando eu era criança, vovó batia foto da gente na praia, da família, mandava revelar, quando a foto vinha revelada, nas costinhas da foto escrevia Fernanda, 1900, melhor não dizer qual é o ano, na praia da Barra, Rio de Janeiro. E eram assim todas as nossas fotinhas de infância, tem tudo data atrás e o local aonde. Então o promotor falou, nossa, mas que estranho, foto sem data, e pediu perícia das fotos, para ver se realmente as mesmas correspondiam ao ano de 2006. Mais interessante é que quando a gente compra passagem aérea, a gente preenche os dados da gente na empresa aérea. Mas o que é emitido nas mãos, o cartão de embarque, não, só vem o nosso nome. Não vem RG, não vem CPF. O promotor falou, peraí, o nome do réu é João da Silva. Quantos João da Silva tem no Brasil? E foi investigar se realmente essa passagem aérea era dessa pessoa. Quando chegou o laudo pericial falou assim, as fotos são verdadeiras, porém da década de 70. O crime ocorreu em 2006. Veio investigando a passagem aérea, descobriu que na verdade a passagem aérea pertencia a uma outra pessoa que tinha exatamente o mesmo nome de João, um homônimo. Então, diante das provas produzidas nos autos, o juiz chegou à conclusão que foi o João que entrou no pró-ordem e pegou o quê? O dinheiro. Só que ao proferir a sentença, o juiz fala assim, não, para mim essa história não chama furto não, para mim essa história chama roubo. E muda o tipo penal. Pergunto, a história mudou? Não. Qual é a história que o juiz está julgando? Que João, no dia 10 de abril de 2006, às 14 horas, entrou no pró-ordem, pegou o dinheiro e saiu correndo. A história mudou? Não, ele está sentenciando exatamente a mesma história. Só que ele não concorda com o tipo penal e muda o tipo. Essa é a chamada emendácio liber. Só que às vezes, ao mudar o tipo, a pena se torna mais grave, como esse exemplo que eu estou dando na lousa. Pode isso? Pode. Porque se o promotor não tivesse sido um avião e descoberto que as fotos eram de outro período, que a passagem era de outra pessoa, o juiz teria feito o que com esse réu? Absolvido. Então vocês concordam comigo que o réu exerceu contraditório e ampla o quê? Defesa. Então não importa se o crime traz uma pena mais grave. Poderia ter sido o inverso. O promotor ter denunciado por um crime com uma pena mais grave, o juiz condenar por outro tipo penal que tem uma pena mais branda. Ou às vezes a mesma pena, que é muito comum na prática, a gente vê essa confusão de furto e receptação, as penas são as mesmas. Às vezes o promotor denuncia por furto e o juiz ao final entende que a conduta não é um furto, mas sim uma receptação. E muda o tipo. Ao mudar o tipo, a pena continua o quê? A mesma. Então, na emendácio liber, a história muda? Não. O que o juiz muda? O tipo penal. Ok, gente? Aliás, olhe para a prof. Às vezes, isso está no parágrafo 2º, salvo me engano, do 383. Às vezes, ao mudar o tipo, o crime muda de competência. Então, o juiz é obrigado a remeter ao juiz o que? Competente. Às vezes, ao mudar o tipo, o juiz percebe que o crime fica com uma pena mínima igual ou inferior a 1 ano. E que o réu é primário e de bons o que? Antecedentes. O que ele faz? Oficia o MP na sentença para oferecer a suspensão condicional do processo, que é previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Entenderam, gente? Então olhem para mim. Na emendácio liber, a OAB vai contar uma história para vocês. E na hora que o juiz sentencia, a história que ele está sentenciando é exatamente a mesma da petição inicial. Não mudou nada. Ele só muda o tipo penal. Isso é emendácio. Beleza? Então, na emendácio, a sentença está totalmente correlata aos fatos narrados. O juiz só não concorda com o tipo penal. O que ocorreu lá atrás, quando o promotor ofereceu a denúncia? Ele também não concordou com o tipo penal dado pelo delegado. E denunciou por outro crime, sem menor problema, desde que a história não tenha o quê? Mudado. Entenderam emendácio, gente? Vamos de novo.
Na emendaço a história muda? Não. O juiz só muda o tipo penal, mas a história que ele está sentenciando é exatamente a mesma que o réu exerceu contraditório e ampla defesa. Beleza? Show de bola. Vamos para o 384. Mutácio libere. 384. Encerrada a instrução probatória, sem entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Olhem só, gente. Na mutácio libere quer dizer mutácio, mudança, libere, acusação. Mutácio libere quer dizer mudaram os fatos. A história muda. E ela muda durante a instrução probatória. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que o promotor denunciou o réu por uma história A. Então o réu, diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, vai produzir provas para essa história A. Durante a instrução probatória, momento que se produzem as provas produzidas nos autos traz uma história nova. Por exemplo, uma testemunha que chega e conta uma história totalmente diversa daquela que está sendo apresentada. Então aparecem fatos novos. Fatos novos que eu vou chamar de B, que são fatos verdadeiros, mas não foram contados na petição o que? Inicial. Respeitando o princípio da correlação, o juiz pode sentenciar uma história que o réu não se defendeu? Não. Se ele assim o fizer, a sentença é nula. Então, toda vez que durante a instrução probatória, ou seja, durante o momento que se produzem as provas no processo, aparecem fatos novos, em decorrência de circunstância ou de elemento não contido na petição inicial, ou seja, as provas trazem a narração dos fatos, ou uma circunstância, ou um elemento, nossa, faltou aqui um pouco de palavra, ou um elemento não contido na petição, o que? Inicial. Lembrando, o que são as circunstâncias de um crime? O que são os elementos de um crime? Circunstância, gente, é aquilo que, se retirado do crime, 99% das vezes o crime continua existindo. Por exemplo, furto qualificado pelo repouso noturno. O repouso noturno facilita que o bandido consiga aquilo que ele quer, porque não tem ninguém olhando, é tudo escuro, sim ou não? Então, toda vez que alguém furta, já recebe uma pena. Se furta à noite, piorou. Então, o repouso noturno traz uma qualificadora para o crime. Se eu tirar essa qualificadora, o repouso noturno, o furto continua existindo? Continua. Então, circunstância é aquilo que circunda o crime. Está em volta do crime, mas se retirado, o crime continua existindo. Então, circunstâncias nós temos qualificadoras, causas de aumento, causas de diminuição. Vocês entendem isso? São as circunstâncias, circunda, está em volta do crime, mas se eu retiro as mesmas, o crime continua existindo. Elementos de um crime são as elementares, é aquilo que forma o crime. Subtrair coisa alheia móvel, subtrair é uma elementar do crime. Coisa alheia é outra elementar do crime. Agora, se eu retiro uma elementar do crime, via de regra, a conduta se torna atípica. Em alguns casos excepcionais, às vezes quando a gente retira alguma das elementares do crime, ele se transforma em outro, que é o caso do furto e do roubo. O roubo fala, subtrair coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça. Se eu tirar a violência, que é uma elementar do roubo, se eu tirar a grave ameaça, que é outra elementar do roubo, fica subtrair coisa alheia móvel, se transforma em furto. Mas 99% das vezes, quando eu tiro uma elementar do crime, a conduta se torna atípica. Quando eu retiro uma circunstância de um crime, o crime continua existindo? Sim ou não, gente? Mas de uma forma mais branda.
Então, durante a produção de provas, as provas trouxeram ou uma circunstância, uma qualificadora, uma causa de aumento, uma causa de diminuição, que até então ninguém sabia, ou trouxeram uma elementar nova. Se trouxe uma história nova e a história é verdadeira, o réu se defendeu dessa história nova? Não. Então, o que o promotor vai ter que fazer? Aditar a denúncia no prazo de 5 dias. Podendo rolar para esses fatos novos até 3 testemunhas. Aí o juiz também vai ter que dar prazo para a defesa se defender em 5 dias, por escrito. Também podendo rolar até 3 testemunhas. Se mudou a história, se mudaram as testemunhas, o juiz vai ter que marcar novamente uma audiência de instrução e julgamento, para ouvir as testemunhas, para ouvir o réu sobre os fatos novos, para depois proferir a sentença. Porque se o juiz profere uma sentença, onde existe uma história nova, e na sentença ele inclui a história nova para condenar o réu, essa sentença é nula. Detalhe, na mutatio libelli, só cabe de ação penal pública. Isso já caiu em prova de OAB. A mutatio libelli só cabe de ação penal pública. Lembrando que a ação penal privada subsidiária da pública tem natureza pública, tá? Não esqueçam isso. Então a mutatio libelli só pode ser aplicada em ação penal pública. Olhem para a professora. Todos. Qual é a diferença assim gritante entre a emendácio e a mutatio? Na emendácio, a história que a OAB vai contar para vocês vai mudar na hora que o juiz profere a sentença? Não, ele só vai mudar o tipo penal. Na mutatio, a história que a OAB vai apresentar para vocês vai mudar durante a instrução probatória? Vai. E se mudarem os fatos, o que o promotor é obrigado a fazer? Aditar a denúncia no prazo de 5 dias, podendo rolar para essa história nova até 3 testemunhas. Aí a defesa também terá o prazo de quantos, senhores? 5 dias. Para se defender dos fatos novos, também podendo rolar até 3 testemunhas. Aí o juiz deverá fazer uma audiência de instrução novamente, para ouvir essas pessoas sobre os fatos novos, para depois proferir a sua sentença. Então, qual é a diferença entre emendácio e mutatio? Na emendácio a história não muda, na mutatio a história muda durante a instrução probatória. E aí o juiz é obrigado, o promotor é obrigado a ditar a denúncia. No prazo de quanto? 5 dias. Olha para o professor. Não cabe, isso cai na prova da OAB, até os meninos, na hora que eu cheguei na sala de aula, estavam estudando exatamente essa questão. Não cabe mutatio libelli em segunda instância. O tribunal não pode fazer mutatio. A mutatio libelli é adestrita à primeira instância. Por quê? Por 2 razões. Uma, porque existe uma súmula que veda isso. Debaixo do artigo 384, essa súmula está aí, ô Armando? 453. 453. Vamos até grifar essa súmula. É a súmula que diz que não cabe mutatio libelli em segunda instância. Se cai uma questão dessa, a fundamentação legal para a sua resposta, que não cabe mutatio libelli em segunda instância, é a súmula 453 do STF. Beleza, gente? Por quê? A OAB vai querer saber a razão de não poder fazer isso. Olha para a prova. Quando ocorre mutatio, não tem que fazer novamente uma audiência de instrução? Não tem que ouvir todo mundo sobre os fatos novos? Tribunal é feito para isso? Não. O tribunal é feito para julgar recursos ou pessoas específicas? Sim ou não, gente? Sim. Se ocorresse mutatio libelli em segunda instância, aonde seria a instrução? Na segunda instância? Então a segunda instância estaria assumindo a função da primeira. Isso chama-se supressão de instância. Então, de novo. Cabe mutatio libelli em segunda instância? A resposta, não com fulcro na súmula 453 do STF. E aí vocês dão uma explicadinha nessa súmula. Qual a razão disso? Porque se ocorresse mutatio libelli em segunda instância, caracterizaria o que, senhores? Supressão de instância e criaria o que a gente chama de competência originária. O que é competência originária? São pessoas que são julgadas em tribunais específicos porque gozam de um cargo de relevância política, como um presidente, como um juiz. Eles têm a chamada prerrogativa da função. As pessoas que possuem prerrogativa da função são pessoas que ocupam um cargo que socialmente tem uma relevância política muito grande. Então, enquanto elas ocupam este cargo, a lei diz, vocês serão julgados por tribunais específicos.
senador, no caso do mensalão, os senadores não foram parar no STF em razão do cargo que eles ocupam. Então eles têm a chamada prerrogativa da função. E a prerrogativa da função cria o que a gente chama de competência originária. Então, de novo, cabe mutatio libere em segunda instância? A resposta, não. De acordo com a súmula 453 do STF. Por quê? Porque criaria o que a gente chama de supressão de instância. Uma instância fazendo a vez da outra. E, por via de consequência, geraria uma competência originária. Da mesma forma que na emendácio, se ao fazer a mutatio libere muda a competência, o crime deverá ser remetido ao juiz competente. Se ao fazer a emendácio surge a possibilidade da suspensão condicional do processo, o juiz oficia o Ministério Público para oferecer esse benefício ao réu, porque só o MP tem legitimidade para oferecer o sursi processual do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Firmeza, gente? Entenderam sim ou não, senhores? Sim. Ótimo.